Good morning, Assembleia Church. Oh, não, cadê o good morning bonito que a gente pratica todo domingo? Good morning, Assembleia Church. Oh, vocês estão indo muito bem. Recebam a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. O privilégio de estar diante de vocês para vos falar a palavra de Deus mais uma vez. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos encerrando a nossa série sobre relacionamento. Nós estamos respondendo a pergunta hoje: com quem devo me casar? Com quem devo me casar? Nós estamos muito animados com essa série. Muita gente ficou muito emocionado. Teve um pessoal que já até pediu alguém em casamento. Alguém já fez isso aqui? Ainda não? Então vamos aguardar que vai chegar em nome de Jesus. Amém. As irmãs disseram amém ali. Aleluia. Diga amém também para confirmar essa palavra. Glória a Deus. Nosso texto de base para esta série, nós usamos o livro do Eclesiastes, capítulo 4, versos de 8 a 12. Vou ler junto com vocês, nós fazemos isso todo domingo. Vamos lá? Eclesiastes 4, de 8 a 12. Eu estou lendo na NVT, que é a nova versão transformadora. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. E é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Baseado nesses versos, esses 4 versos que Salomão escreveu lá no livro do Eclesiastes, nós tiramos 4 imagens, 4 fotos da pessoa ideal para a gente se casar. Então a primeira foto era: case com alguém independente. A segunda seria: case com alguém equilibrado. A terceira: case-se com alguém atencioso. A quarta: case-se com alguém apoiador. Olha, eu preciso que vocês vão visitar essas mensagens de novo lá no nosso canal do YouTube, na Assembleia Online. Tá tudo lá bonitinho, vai ter uma playlist delas, acho que a partir de amanhã que nós fechamos a 5ª mensagem, então vai ter uma playlist lá, com quem devo me casar, clica, assista todas elas, são mensagens muito edificantes para o nosso coração. E hoje, finalmente, nós vamos concluir com uma última característica da pessoa ideal com quem a gente poderia se casar. Eu já disse a vocês que não é para colocar a foto da pessoa do lado do Marlon Brando, não é para colocar do lado do Steven, algum Steven por aí bonito, algum Tiago, não pode. Alguma Gisele, não pode colocar foto, tem que colocar a foto do lado da foto de Jesus. Se parece com Jesus, aí está valendo. Vocês podem dizer amém? Amém. Hoje o nosso tema é: case-se com alguém cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Nossos versos de leitura são Marcos 1, verso 8, verso 10 e verso 12. Amém? Marcos 1, 8. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui é João falando de Jesus. Aí no verso 10, uma narrativa, né, sobre o que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, com E maiúsculo, que como pomba descia sobre ele. Aí o verso 12 de Marcos 1, e logo o Espírito, com E maiúsculo, o impeliu para o deserto. Amém. Nós vamos falar sobre algumas características de alguém que é cheio do Espírito Santo, porque esta é uma pessoa ideal
com quem você pode e deve se casar. Alguém que não tem o Espírito Santo pode ser uma pessoa independente, equilibrada, pode ser atencioso, pode ser apoiador, mas se ele não fechar a conta sendo cheio do Espírito Santo, estas características humanas que podem ser desenvolvidas com treinamento, com aconselhamento, visitando um bom terapeuta, conversando com um psicólogo, essas características humanas podem muito rapidamente, de acordo com algum evento da vida, serem transformadas para o negativo. E alguém que era independente passa a ser extremamente dependente e chato. Alguém que era equilibrado passa a ser completamente desequilibrado e agressivo. Alguém que era atencioso deixa de ser atencioso, passa a ser egoísta e cuidar de si mesmo, sem olhar para o lado. Alguém que era apoiador passa a ser muito desencorajador. Se estas características não forem amarradas com a presença do Espírito Santo, nós estamos fadados a fracassar na nossa vida emocional. E isso é muito sério. Eu disse a vocês que é muito perigoso isso. Nossa vida emocional, nossa vida sentimental, no que diz respeito ao relacionamento, é muito sério isso. Um parceiro não é para um fim de semana. Um parceiro é para a vida. E olhar para essas características, tendo em foco, ter alguém próximo a você cheio do Espírito Santo, é muito importante. É claro que tudo isso se equilibra. E olhando para Salomão, nós vamos encontrar 3 estágios da vida dele que vão mostrar para a gente. Jesus é o centro da nossa pregação. Jesus é o centro, desde que a gente começou a falar sobre esse assunto. Jesus é o nosso melhor modelo em todos os aspectos dessas características. Mas Salomão, como é o autor deste texto e de outros textos, ele dá uma ideia para a gente, das suas características, enquanto escreve cada um dos textos que ele escreveu. Ele mostra para a gente como é que um ser humano evolui nas etapas da vida. E se ele não evoluir, se ele não crescer ao ponto de ser cheio do Espírito Santo, ele não estará pronto. Quer ver? Eu fiz um catado aqui, porque Salomão é o escritor deste texto, mas ele escreve outros 2 livros na Bíblia. Ele tem uma parcela de contribuição muito importante de maneira acadêmica, porque os 3 livros de Salomão fazem parte do conjunto de livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os Salmos são em maioria de Davi, tem alguma contribuição de Salomão muito pequena. O Jó é de contribuição de alguns autores antigos, mais ali a aprovação dos historiadores mais antigos da época. Mas os 3 últimos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, são da autoria de Salomão. Provérbios tem 31 capítulos de pura sabedoria. Cantares tem 8 capítulos de puro poema e amor devocional. Eclesiastes, 12 capítulos de pura habilidade teórica, é uma filosofia aplicada. Aí o Espírito Santo me fez entender algumas coisas sobre cada um dos livros, colaborando com as etapas da vida dele. Em Cantares, ele é jovem. Em Provérbios, ele já é adulto. Em Eclesiastes, ele já está mais velhinho. Em Cantares, ele está apaixonado. Em Provérbios, ele está focado. Em Eclesiastes, ele está cansado. Em Cantares, ele ama uma mulher. Em Provérbios, ele ama a sabedoria. Em Eclesiastes, ele ama a reclamação. Em Cantares, ele está cego por desejo. Em Provérbios, ele está alerta por causa da mulher perigosa. Em Eclesiastes, ele está sem perspectiva de amar novamente. Em Cantares, ele tem luxúria. Em Provérbios, ele tem entendimento. Em Eclesiastes, ele sente tédio. Em Cantares, ele está ansioso pelo amor. Em Provérbios, ele está cauteloso por conta da sabedoria. Mas em Eclesiastes, ele está preocupado com o fim de todas as coisas. Em Cantares, ele elogia e galanteia. Em Provérbios, ele adverte e exorta. Mas em Eclesiastes, ele prega e aconselha. Em Cantares, ele pensa com o coração. Em Provérbios, ele pensa com a razão. Mas em Eclesiastes, ele pensa pelo Espírito. Não há um texto específico nestes livros que ele escreveu falando do Espírito Santo.
Mas a maneira com que a vida de Salomão evolui em cada um dos escritos, no livro de Cantares, que é o primeiro que ele escreve na sua juventude, no livro de Provérbios, quando está adulto, e no livro de Eclesiastes, quando ele já está mais idôneo, mais idoso, estes textos revelam uma conexão que Salomão precisava ter com o Espírito Santo para escrever e produzir tamanha literatura. O Espírito Santo não era manifesto por completo como é hoje em nós, não habitava em Salomão, mas ele concedia uma inspiração para que no momento certo Salomão escrevesse aquilo que escreveu, exortasse como exortou e nos contasse aquilo que ele contou. Ou seja, em resumo, não há possibilidade de que a sua vida esteja bem sem a conexão com o Espírito de Deus. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Nossa alma precisa estar em conexão com os sentimentos do Espírito. E nosso corpo precisa desfrutar desta comunhão entre o nosso espírito, a alma e o corpo e o Espírito de Deus, para que ele funcione de maneira saudável, de maneira plena. Olhar para este texto vai nos direcionar algumas características que nós podemos encontrar em uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Veja bem, tudo pode estar contrário, difícil, pode estar penoso, tudo pode estar de maneira absurda, indo para o buraco, indo para o beleléu, o que seja, mas alguém cheio do Espírito Santo manterá algumas características muito importantes. Quer ver só? Primeiro, alguém cheio do Espírito Santo não se intimida com o sucesso do seu parceiro. Imagine, se alguém que está comigo, a minha esposa, faz mais sucesso que eu em uma determinada área. Se eu me tornar intimidado por isso, eu vou começar a tratá-la mal. Eu vou tratá-la de maneira desordeira. Eu vou ofendê-la. Eu vou deixá-la de lado. Isso não pode acontecer. Alguém que está cheio do Espírito Santo apoia o sucesso da pessoa que está com ele. Alguém que está cheio do Espírito Santo conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos. Cheio do Espírito Santo, eu não posso olhar para alguém e dizer, olha, fulano ali, aquele ali está perdido. Não, eu não preciso olhar para a vida das pessoas. Cheio do Espírito Santo, eu cuido da minha própria vida. Diga aleluia. Tem um hino muito bonito que não está na harpa ainda, mas talvez vai estar muito em breve. Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Alguém cheio do Espírito Santo cuida da própria vida e conhece a si mesmo. É interessante que eu faça esse exercício diariamente. Porque conhecer a vida das pessoas pode soar até interessante. Vasculhar os stories do povo. O que fulano está fazendo? Ficar cuidando da vida do povo. Pode ser até, no momento, alguém que está meio desocupado, está despreocupado, não tem o que fazer. Pega esse momento que você está desocupado, está tranquilo, e cuide de si mesmo. Peça para o Espírito Santo te ajudar a sondar as suas situações. E alguém cheio do Espírito Santo toma decisões com facilidade. Porque nós não tomamos decisão com carne. Nossa carne, nosso entendimento, nosso intelecto pode nos levar às conclusões lógicas, binárias. É 1, é 0, é liga e desliga. Essas conclusões às vezes não funcionam. Nós tomamos decisões como quando estamos cheios do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pela revelação que Deus dá, pela graça que Deus concede. Alguém cheio do Espírito Santo apoia e celebra quem está com ele. Alguém cheio do Espírito Santo tem uma vida devocional particular. Isso que a gente faz aqui, essa comunhão, essa parceria, essa união aqui na igreja é muito bonito, é muito fantástico isso. E é importante para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nossa vida pessoal, é muito bom. Mas a gente não come só de domingo, né, gente? Não, isso aqui é uma vez na semana. Se a sua comunhão com Deus se resume a esse momento aqui, você só está se alimentando um dia na semana. E olha, eu conheço pessoas que comem assim e passam muito mal. Não tem que comer todo dia. De preferência 3 a 4 vezes. Tem gente que come. Quem quer ficar firme mesmo é 5 vezes. Não é, Gustavo, é 5 vezes no dia. Entendeu? Tem que pegar ali, tem que fazer a refeição. Eu preciso me alimentar para me fortalecer em Deus. Alguém que está cheio do Espírito Santo tem uma vida devocional particular. Ninguém precisa te ver adorando a Deus. É você e Ele.
Ninguém precisa te ver orando, é você e ele. Ninguém precisa te ver lá com a mão levantada, clamando, é você e ele. Fecha a porta do quarto e faz a mesma coisa que a gente faz aqui, é você e ele. E isso fortalece a sua vida espiritual. Cristãos cheios do Espírito Santo têm uma vida devocional particular. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, essas atitudes refletem suas ações imediatamente. Porque é impossível eu estar cheio do Espírito Santo e as minhas atitudes não refletirem isso. Quer ver um exemplo muito clássico? Eu aprendi isso faz muito tempo e eu sempre guardei na minha cabeça. O exemplo clássico é o vaso cheio d'água. Vaso cheio d'água. Tem um vaso aqui cheio d'água, todo escuro, ninguém sabe o que tem dentro do vaso, mas ele está cheio d'água. Se alguém vier aqui dar um tapa no vaso, vai sair água de dentro do vaso. Pastor, como assim? Quando você está cheio do Espírito Santo e alguém te dá um tapa, vai sair o Espírito Santo. Aleluia. Quando você está cheio do Espírito Santo e vem a pressão da vida, quando sai, vai sair o Espírito Santo. Não vai sair a carne, não vai sair a briga, não vai sair o palavrão, não vai sair o desrespeito, não vai sair a violência. O que você está cheio é o que vai sair de você. Glória a Deus, aleluia. É necessário estar cheio do Espírito Santo. E aí, as nossas atitudes começam a refletir o Espírito Santo. Refletir. No Antigo Testamento, nós temos muitas menções das atividades do Espírito Santo, mas lá ele era chamado de o Espírito de Deus. Em Êxodo 31, verso 1 a 5, o Espírito é mencionado quando veio sobre Bezaleel e deu a ele habilidades artísticas para ele construir o tabernáculo. O Espírito Santo é mencionado em Juízes 3, verso 9 a 10, ele veio sobre Otiniel e ele foi o primeiro juiz que julgou Israel e livrou eles de opressão. Em 1 Samuel 10, 6, o Espírito veio sobre Saul, ele foi ungido, deu a ele coragem, sabedoria, ele venceu uma guerra. Em 1 Samuel 16, 13, o Espírito do Senhor veio sobre Davi e após a unção como rei confirmada, ele se tornou um rei segundo o coração de Deus. Em Isaías 11, verso 5, Isaías fala que o Messias viria no poder do Espírito do Senhor. Aí, a gente vai para o Novo Testamento e as manifestações do Espírito Santo são um pouco diferentes, porque como no Antigo Testamento, o Espírito Santo era enviado em porções sobre uma pessoa, ele fazia uso daquela habilidade momentânea e depois o Espírito se retirava dele. No Novo Testamento, Jesus veio e Jesus prometeu o Espírito Santo de maneira completa e plena. Então, quando alguém aceita e crê em Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo para a vida toda. Oh, glória a Deus. Então ele não vem de vez em quando sobre a gente e aí você fala, aleluia, glória a Deus, estou sentindo o Espírito Santo. Ih, rapaz, sumiu, cadê? Não estou sentindo mais. Não, o Espírito Santo fica em você constantemente, diariamente. Pastor, então quando eu faço coisa errada, o Espírito Santo está comigo? Tá com você. E ele está lá tentando te ajudar a sair da bagunça que você se meteu. Aleluia. Oh, glória, eu senti o poder aqui agora. No Novo Testamento, o Espírito Santo aparece no batismo de Jesus, aparece no dia do Pentecostes, que é Atos 2, onde a gente vê a presença do Espírito Santo se manifestar e conceder dons às pessoas que o receberam. O Espírito Santo aparece lá na conversão de Cornélio, em Atos 10, onde Cornélio e sua família não eram nem judeus. E todo mundo ficou meio preocupado, né? Porque os judeus, a origem de Jesus, os judeus, os discípulos, todo mundo judeu. Aí na casa de Cornélio ninguém era judeu. E o Espírito Santo foi lá e batizou todo mundo, tomou com todo mundo, participou com todo mundo. E então surge o entendimento de que o Espírito Santo não é exclusivo a uma classe de pessoas, a uma raça, uma etnia. O Espírito Santo é para aquele que crê. Você crê? Receba o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E aparece também o ministério do Espírito Santo na capacitação de todos os obreiros e de todo mundo que crê em Jesus. Então, à medida que o Novo Testamento vai acontecendo, as manifestações do Espírito Santo vão ficando mais claras, mais definidas. E nós entendemos hoje que o Espírito Santo habita em nós, mora na gente, está dentro de nós, ele flui dentro da gente. Somos filhos de Deus e o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Agora, olhando para essas manifestações do Espírito Santo, a gente precisa olhar para Jesus e ver em Jesus o exemplo de alguém cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque essa é a pessoa que eu preciso observar.
Essa é a imagem que eu preciso colocar do lado da foto do meu crush. Olha Jesus, está aqui o crush, olha ele aqui, olha ela aqui, Jesus. Agora me ajuda a olhar na foto do Senhor e descobrir se ela parece com Jesus, se ele parece com Jesus, porque Jesus é o nosso modelo de pessoa cheia do Espírito Santo. O historiador Lucas, ele usa a frase cheio do Espírito Santo inúmeras vezes. Lucas é um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, que escreveu o Evangelho, escreveu a carta, a igreja de Atos, né, escreveu todo aquele tratado. E o interessante é que ele foca em Jesus ser cheio do Espírito Santo, porque ele escreve sobre o Espírito Santo. O primeiro uso da frase do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, acontece no versículo 15 de São Lucas. Essa referência, ela diz que João, 1:15 de São Lucas, João Batista será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, Lucas começa a se referir ao Espírito Santo muito cedo, para explicar que o Espírito Santo é muito presente na vida de Jesus, na vida daqueles a quem Deus usou. Gente, o Espírito Santo precisa estar presente na nossa vida. Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade, não em ordem de chegada. Não quer dizer que ele chegou depois, por isso ele é o terceiro. Não, ele é em ordem de posicionamento. Por quê? O Pai é o Criador. O Filho é o que mantém todas as coisas. E o Espírito é o que cuida da criação de Deus. O Pai é o que nos ama. O Filho é quem demonstra o amor que o Pai tem. E o Espírito Santo é quem fala para a gente: olha, o Pai te ama e o Filho está demonstrando o amor por você. Oh, glória a Deus! A Trindade, a Santa Trindade, trabalha em conjunto para a nossa salvação. E quando nós conhecemos a Deus pelo amor de Jesus, e nós conhecemos o amor de Jesus porque o Espírito Santo nos convenceu que Jesus nos ama. Oh, que trabalho fantástico do Espírito Santo! A Trindade se manifesta em toda a Bíblia, a ação de Deus, dividido em 3 pessoas, se manifesta em toda a Bíblia, e a presença do Espírito Santo dentro da gente é como se Deus estivesse manifesto dentro de nós. Deus, o Pai, o Criador de tudo, está nos céus. Jesus veio em carne por um tempo, mostrou para a gente quem era, como é Deus, e retornou aos céus. E ele pediu que o Espírito Santo viesse e ficasse com a igreja por um tempo, cuidando da igreja, ajudando a igreja, preparando a igreja para aquele grande reencontro com Jesus, quando a gente vai retornar para estar com ele lá nos céus. Enquanto a gente não retorna para estar com ele, nós temos a presença dele, o Espírito Santo, dentro da gente. E essa presença manifesta é que nos ajuda, nos encoraja, nos transforma, nos restaura, nos regenera, nos conecta com ele. É impossível ter uma vida cristã saudável sem a conexão com o Espírito Santo. E nós precisamos, de maneira proposital, nos disponibilizar e conversar com Deus, para que a manifestação do Espírito Santo aconteça na nossa vida. Ao aceitar Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, porque é ele quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ajuda a crer em Jesus. Mas a manifestação dele é quando dentro de nós permitimos que ele comece a trabalhar e tirar as coisas erradas. É a mesma situação de você convidar alguém para morar na sua casa, mas não deixar a pessoa mexer em nada. Olha, você vai morar aqui, mas você fique quieto. Meu Deus, a pessoa precisa ajudar. Precisa lavar uma louça, precisa varrer uma casa, precisa arrumar uma cama. O Espírito Santo não pode morar em você e você fala para ele: fica quieta aí, não mexe nas minhas coisas, deixa meus pecados de estimação aqui do lado, deixa isso aqui, não precisa nem ver, não abre essa gaveta. Não, o Espírito Santo precisa morar na gente e trabalhar dentro de nós.
Ele tem que mudar o que está errado. Ele tem que limpar o que está sujo. Ele tem que colocar no lugar aquilo que a gente tirou do lugar. Ele tem que mostrar para a gente a nossa fragilidade, a nossa necessidade da presença e da manifestação dele. E quando ele mora na gente, ele melhora a sua vida. Ele deixa a sua vida boa. Ele deixa a sua vida saudável. Ele deixa a sua vida plena. Ele deixa a sua vida de maneira clara para todo mundo. As pessoas que olham para a sua vida veem diferença, porque tem alguém te ajudando. Tem alguém te ajudando. A próxima referência sobre o Espírito Santo está no mesmo capítulo, verso 41. É aqui em Lucas que Isabel, cheia do Espírito Santo, que é a mãe de João, olha gente, dá uma saudação para Maria, e aí Maria se anima. O Espírito Santo estava nessas duas mulheres fantásticas. Isabel, que estava grávida de João Batista, sauda Maria, que estava grávida de Jesus, e elas sentem uma manifestação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Deixa eu dizer para você uma coisa, um parêntese aqui, um parêntese. A manifestação do Espírito Santo não é cognitiva. Como assim, pastor? Ela não é mentalmente discernida. Olha, a minha mente pode entender o Espírito, não dá para entender o Espírito Santo, não dá para entender as manifestações dele. Tanto que João, no ventre de Isabel, João, um menininho, pequenininho, um bebezinho, feto em formação, saltou no ventre quando sentiu a presença do Espírito Santo em Jesus. João não tinha cognição suficiente para saber se é Jesus, se é o Pai, se é o Filho, quem está aqui. João só sentiu. O Espírito Santo é sentido. Depois, na vida de João, lá em Mateus, capítulo 10, em São Lucas, capítulo 10, a gente vai ter uma situação ali de João mandando os discípulos perguntar: olha Jesus, o Senhor é o Cristo? Ou a gente espera outro? Olha, João, já velho de idade, questionando se Jesus era o Cristo. Mas João, infante no ventre da mãe, sem saber o que está acontecendo no mundo, sentiu a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é discernido pela nossa mente humana, ele é sentido pelo nosso interior, pelo nosso espírito, e ele está dentro de nós para fazer a obra que Deus deseja que ele faça. Jesus é nosso exemplo de pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas, e nós vamos encontrar 3 textos em Lucas, que são muito similares aos textos de Marcos, que nós lemos no começo dessa mensagem. Eu vou usar Lucas, porque Lucas é um pouco mais detalhista na sua menção, então nós vamos ficar com Lucas nesse caso. Nós vamos ver 3 situações que provam para a gente que Jesus é nosso exemplo de pessoa cheia do Espírito Santo, e a gente tem que imitar Jesus, tem que fazer igual a ele. Primeiro, independente das circunstâncias, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Independente das circunstâncias. Irmãos, preste atenção. Jovens, moços e moças, preste atenção. Nós não somos cheios do Espírito Santo por conta da circunstância. Olha, tem um congresso de jovens muito bom, que eu vou ir lá, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Se você não chegar lá cheio, você vai arrumar uma confusão lá e vai sair vazio. Isso sim, você tem que estar cheio o tempo inteiro. É o tempo todo, nós estamos cheios do Espírito Santo constantemente. Independente da circunstância, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quer ver só? O início do ministério de Jesus é marcado pelo seu batismo. E aí, quando ele vai ao batismo, e depois ele sai do batismo e vai para o deserto, Jesus está cheio do Espírito Santo. O início do ministério de Jesus é marcado pelo seu batismo e por ir ao deserto. O Evangelho de Marcos diz isso, o Evangelho de Mateus diz isso, o Evangelho de Lucas. Os 3 contam a mesma história, que Jesus foi batizado por João, saiu da água, uma pomba, símbolo do Espírito Santo, veio sobre ele. Aí Jesus, depois dessa alegria, foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus no batismo estava cheio do Espírito Santo. Jesus no deserto estava cheio do Espírito Santo. O batismo é uma situação alegre. O deserto é uma situação triste. O batismo tem água em abundância. O deserto não tem água coisa nenhuma. No batismo, o Espírito aparece em forma de pomba e pousa sobre ele. No deserto, Satanás vem atrás dele 40 dias e 40 noites. No batismo tem multidão, tem o povo se alegrando. No deserto tem solidão. No batismo tem amigo. No deserto tem os inimigos, tem o inimigo. No batismo tem o elogio do Pai. No deserto tem a acusação de Satanás. No batismo
batismo tem unção, no deserto tem opressão. E Jesus estava cheio do Espírito Santo no batismo e estava cheio do Espírito Santo no deserto. Eu libero sobre a sua vida uma palavra essa manhã. Você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da presença dele. Não importa a circunstância, o Espírito Santo te ajuda. Aleluia, o Espírito Santo. Lucas 4, verso 1 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. João está dando uma narrativa, Lucas está dando uma narrativa de que Jesus, estando no batismo, estando no deserto, estava transbordando da presença do Espírito Santo. O que você está atravessando? O que você está passando? O que está acontecendo com você? Não importa, você está cheio do Espírito Santo e Ele vai te ajudar. Quando a segunda-feira começa boa, você está cheio do Espírito Santo. Quando a segunda-feira começa cacarecada, você está cheio do Espírito Santo. Quando a sua terça-feira é meio problemática, você está cheio do Espírito Santo. Quando alguém fala mal de você, você está cheio do Espírito Santo. Quando alguém te elogia, você está cheio do Espírito Santo. Quando as coisas estão indo bem, o Espírito Santo está te ajudando. Quando as coisas dão errado, você continua cheio da presença dEle. Aleluia, o Espírito Santo essa manhã. Glória a Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aí, em segundo lugar, a segunda atitude, segunda situação que prova para a gente que Jesus é o nosso modelo de pessoa cheia do Espírito Santo. Segundo, o sucesso. A fama de Jesus aconteceram por ele estar cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Jesus jamais se gabou de suas habilidades. Jesus jamais se gabou de ter um talento diferenciado. Jesus jamais sugeriu que era acima da média. Jesus jamais impôs sua presença às pessoas. Eu sou o Filho de Deus, engraxa meu sapato. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus só teve sucesso em qualquer lugar, onde quer que ele tenha estado. Jesus só fez sucesso porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. A conexão com o Pai, essa interiorização, Jesus e o Pai conectados pelo Espírito Santo, isso trouxe sucesso ao ministério terreno de Jesus. E Jesus em carne era humilde o bastante para saber e publicar isso. Jesus só teve sucesso e fama porque estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha 30 anos de idade quando começou o ministério. Até então era conhecido como filho do Yosef, para os mais íntimos, filho do Zé, né? De José, filho do Zé. Jesus, o filho de José, filho de Maria. Tem aí alguns irmãos. Jesus, o carpinteiro, filho do carpinteiro. Talvez tenha tido esse título por um tempo. Jesus, o carpinteiro, chama que ele conserta ali um telhado, conserta uma cama, uma mesa, dá uma arrumada numa cadeira, chama ele. Mas quando Jesus foi levado a iniciar seu ministério, ele o fez no poder do Espírito Santo. Aí Lucas 4, verso 14, diz assim para a gente: então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Gente, Jesus voltou para a Galileia. Onde era a Galileia? Galileia era, entre aspas, o gueto. Galileia era um lugar muito difícil de trabalhar. Galileia era uma terra complicada. Era uma terra onde as pessoas eram indoutas, as pessoas não eram muito cultas, as pessoas não eram tão estudadas, tão dedicadas à filosofia, ao entendimento das ciências. O pessoal era muito chucro, uma vila de pescadores, pessoas que não tinham muito entendimento acadêmico ou teórico de nada. Às vezes eles eram até rudes ou duros no tratamento, e eles não eram uma civilização, uma porção da civilização hebraica muito evoluída. Jesus voltou ali no meio deles, cheio do Espírito Santo, e começou a fazer sucesso ali, no meio daquelas pessoas. Não importa o ambiente onde você está inserido, importa que você está cheio do Espírito Santo.
Aleluia! O batismo de Jesus e a tentação no deserto foram ali a catapulta, foi ali o trampolim, aonde Jesus foi para baixo e se projetou no poder do Espírito Santo para cumprir o chamado de Deus. Jesus pregou 40 sermões, Jesus fez 35 milagres. Desses 40 sermões, alguns não estão registrados no Evangelho, porque a história de Jesus é muito longa. João, no último capítulo, no último versículo, disse: é muito livro, muita história, não ia nem dar conta de contar a vida de Jesus. Então o que a gente tem guardado são 40 pregações e 35 milagres, mas tudo isso só aconteceu porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em 3 anos e meio de ministério, ele arrebentou, ele fez sucesso, ele propagou o reino de Deus, ele trouxe os pobres à evidência, ele disse para todo mundo quem é o Pai, ele provou o amor do Pai pelas pessoas, ele morreu, ele ressuscitou e ele garantiu salvação para todo aquele que crê. Jesus fez sucesso, concluiu a missão, disse: está consumado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou encerrar dizendo que, em terceiro, Jesus anunciou publicamente as obras de Deus pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Jesus anunciou que fazia as obras do Pai. Jesus anunciou que produzia obras de justiça pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E eu quero que você entenda esta manhã. Lucas 4, verso 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Neste dia, Jesus recebeu uma oportunidade na sinagoga. Oh, glória a Deus! Jesus foi convidado a fazer uma leitura, e Jesus abriu propositalmente no livro do profeta Isaías, capítulo 61, naquele tempo não tinha capítulo, a gente tem capítulo hoje, então só para nossa referência, Isaías 61, e Jesus leu esse texto. Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus estava anunciando publicamente que as obras que ele fazia eram no poder do Espírito Santo. Jesus quer te dar essa capacidade aqui essa noite, essa manhã. Jesus quer te dar essa capacidade aqui neste dia, para que você anuncie as obras de Deus pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo. No seu trabalho você vai estar cheio do Espírito Santo, nas suas atividades diárias você vai estar cheio do Espírito Santo, nos desafios para cumprir você vai estar cheio do Espírito Santo. Ele vai te encher de maneira especial e vai te capacitar para fazer as obras de Deus e abençoar as pessoas à sua volta. Jesus disse: eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou evangelizar os pobres. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou curar aqueles que estão oprimidos. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou ajudar os quebrantados de coração. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou libertar os cativos. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou trazer vista àqueles que estão cegos. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou colocar em liberdade os oprimidos. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu vou propagar o ano da aceitação do Senhor. Jesus estava cheio do Espírito Santo e estava provando para as pessoas à sua volta que ele só fazia isso por estar cheio do Espírito Santo. Nós estamos aqui essa manhã reunidos para concluir esta série de pregações, colocar nossa mente, nosso pensamento alinhado para entender que nós precisamos ser esta pessoa cheia do Espírito Santo. E as demais características que cercam alguém ideal para se casar precisam estar amarradas, precisam estar subjugadas a essa premissa de estar cheios do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo que Jesus é o nosso modelo de pessoa cheia do Espírito Santo. Primeiro, independente das circunstâncias, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Segundo,
o sucesso e a fama de Jesus só aconteceram por ele estar cheio do Espírito Santo. Em terceiro, Jesus anunciou publicamente que fazia as obras de Deus pelo Espírito Santo. Essas características precisam fazer parte da nossa vida. Você pode dizer amém por isso?